Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula e agora dando continuidade sobre a nossa declaração de fé. Então nós no vídeo anterior fizemos a introdução sobre a nossa declaração do que nós cremos e agora nós vamos detalhar ponto por ponto nosso posicionamento a respeito de cada ponto doutrinário do que a Bíblia apresenta para nós. E falando de Bíblia, nosso primeiro ponto é a respeito das Sagradas Escrituras. Qual o nosso posicionamento a respeito da Bíblia, tá certo? Então eu já quero convidar você para nós lermos a segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, nós vamos fazer uma pequena análise desse texto. Diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, o apóstolo Paulo já mostra o seu posicionamento, ensinando a Timóteo o seu posicionamento a respeito das Sagradas Escrituras, já mostrando o posicionamento da igreja em relação à Bíblia Sagrada. Ele apresenta já no texto que nós lemos que a Bíblia no seu todo, ela é inspirada. Por isso que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por que que é a palavra de Deus? Porque ela, diz o texto, foi inspirada, divinamente, foi inspirada por Deus. Deus é que inspirou os escritores para fazer os escritos, escreverem a Bíblia. Então, o posicionamento da igreja, da nossa igreja é essa, que nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus e a única revelação escrita de Deus pelo Espírito Santo. Então esse é o nosso posicionamento a respeito da Bíblia. No seu todo, nós cremos que a Bíblia no seu todo ela tem a inspiração divina. Nós acreditamos que todos os livros são inspirados. Nenhum é mais inspirado que o outro, é superior ou inferior ao outro. Nós acreditamos que toda a Bíblia, no geral, ela tem a inspiração divina. Um se completa o outro. Por isso que toda análise que é feita com a Bíblia é necessário ser analisada no seu todo e não pegar pequenos textos e fundamentar uma confissão de fé, né? Então a gente crê que ela é a palavra de Deus, fazendo dela sendo única, porque ela é o único escrito de Deus. Deus ele inspirou. Por ela ser inspirada por Deus, a Bíblia ela tem a origem divina. Ela não está originada no homem, ela tem origem divina. Deus inspira, seria respirar, soprar sobre os escritores para eles escreverem a Bíblia Sagrada. Cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia em um período de 1.600 anos para se elaborar, escrever a Bíblia Sagrada. Por isso ela se torna peculiar, né? Tem uma linguagem, nós achamos, uma linguagem usada em direito muito interessante para mostrar o caráter, né, da Bíblia, que é um caráter usado, é uma expressão latim, usada, os que fazem direito conhecem essa palavra, que é sui generis, que significa sem semelhança com nenhum outro, único no seu gênero, original, peculiar e singular. Então eu posso usar para a Bíblia Sagrada porque ela tem esse caráter único. Então alguém pode dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Geralmente quem usa esses argumentos, que já usaram muito comigo,
uma época, querendo um argumento muito fraco, querendo, até pensando que a gente vai ficar meio confuso, dar uma resposta, e dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, por isso que eu não acredito. Uns têm a Bíblia como um livro histórico, um livro um livro filosófico. Uns conhecem a Bíblia só pontos da Bíblia para se usar no que ele acredita, manipulando textos bíblicos. E outros dizem, são mais radicais e dizem que a Bíblia não crê porque foram feitos por homens. Sim, foram feitos por homens e cerca de 40 homens escreveram. Mas esses homens foram controlados, não automaticamente, né? Não foi de forma automática. Deus, ele orienta, ele guia esses homens para escreverem o que está na Bíblia. Eles escreveram, quer dizer, foram guiados por Deus para fazerem os escritos, a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você um texto que fala sobre esse ponto, escreveu Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a fonte da Bíblia é Deus. Deus foi quem orienta, guia os homens. Agora, o que é assim uma obra gloriosa, a Bíblia, que esses escritores, eles viveram em momentos diferentes, anos e anos diferentes, regiões diferentes, caráter, personalidades diferentes. Cada escritor é muito interessante para se analisar cada um deles, né? Não há tempo para nós, não é o nosso foco hoje, falar sobre eles, né? Mas o que faz bonita, harmoniosa a Bíblia, a sua harmonia, é que eles, em localidades diferentes, momentos diferentes, escreveram a Bíblia, né? Como Isaías, que era um poeta. Deus respeitou a cultura de cada um, o talento de cada um. Deus somente orienta. E eles escrevem. O que chama atenção, que Isaías é um poeta, considerado um poeta, uma linguagem muito clássica. Mas a gente vê também pescadores escrevendo livro, escrevendo carta. Para falar é mais fácil. Difícil é escrever, né? Posso até dizer que escrever também não é difícil. Difícil é escrever corretamente. E esses homens, somente uma inspiração divina para escrever o que eles escreveram. Amós, um homem que cuidava de boi, escreve um livro. Pedro, um pescador, dando orientações escritas. Então, é isso que faz da Bíblia uma harmonia, porque quando você une tudo isso, você percebe o controle, né? Vamos falar numa linguagem assim, alguém, entre aspas, direcionando esses homens para escreverem, né? Formando a história. Moisés, que não estava na criação do mundo, quando tudo foi criado, mas ele escreve em Gênesis. Ele escreve todo o livro de Gênesis, dando explicação de como começou todas as coisas. Uma inspiração. Deus dá a revelação para eles. Por isso que nós cremos, o posicionamento da nossa igreja é que a Bíblia é o único escrito revelado de Deus, dado pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela foi organizada. A Bíblia, ela foi elaborada, não foi assim, com esses capítulos, versículos, não vamos entrar nesses detalhes, mas ela foi organizada para um melhor entendimento e compreensão nossa. A organização que eu falo é as seções que fizeram. Por exemplo, a Bíblia, ela tem uma divisão em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo.
Antes seria o Antigo Testamento, que é composto de 39 livros. O Antigo Testamento. Todos os 39 nós cremos que foram inspirados por Deus. E foram divididos em seções para que, como eu falei, o entendimento melhor. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou livro da lei, escrito por Moisés, tem a segunda seção, que é os livros históricos, que vai de Josué até Esté. São livros históricos. Depois vem os livros, as seções de livros poéticos, que começa em Jó e termina em Cantares. Toda essa seção são livros chamados livros poéticos. E de Isaías a Malaquias são chamados de uma seção de proféticos, livros, né? Uma seção de profecias, né? Profecias. Então, tem essa organização para um entendimento melhor nosso. E vem o Novo Testamento com 27 livros. Nós cremos que os 27 livros, no seu todo, também é inspirado por Deus. Então, não tem aquela linguagem que usa, não, isso aqui foi Jesus que disse. Os apóstolos falaram, mas Jesus, ele falou, o posicionamento de Cristo é maior. Não existe isso. Nós temos que ser, por isso, tem que ser analisada no seu todo. Não tem uma linguagem maior e nem menor. Quem diz, quem não diz. Toda a Bíblia tem a inspiração divina, ela se completa. Cada um se completa. Então não tem essa linguagem que é usada, que quem disse foi Jesus, não os apóstolos. É uma linguagem que desfaz a inspiração completa da Bíblia, dizendo que o que Jesus falou é maior do que os apóstolos. Não, Jesus ele falou, os apóstolos também falaram. E os dois se completam numa só posicionamento doutrinário. Então o Novo Testamento também é elaborado em seção, que é os evangelhos, os 4 evangelhos. Vem o livro histórico, que é o livro de Atos, e vem a seção de epístolas, que começa em Romanos e termina em Judas. E a última seção, que é a revelação, que é o Apocalipse. Então nós cremos, sim, na Bíblia com os seus 66 livros. Então, o propósito de tudo isso, de Deus, elaborar tudo isso, preparar as Escrituras Sagradas, Deus não fez por fazer a Bíblia e para nós andarmos com a Bíblia, né, caminharmos com ela, não. Tem um propósito para isso. E eu posso dizer 2 propósitos de Deus, 2 finalidades para a elaboração da Bíblia Sagrada. Primeiro, que ele se revela, ou se revelou, ou se manifestou através da Bíblia. Ele revela-se através da Bíblia, de revelar-se para nós os homens. Por isso, a finalidade da Escritura. E o segundo ponto é revelar a sua vontade para o homem, tá certo? Então, o propósito dos escritos sagrados, posso dizer 2. Deus querendo se revelar, ou se revelando, e segundo, mostrar a sua vontade para o homem, para nós, ser humano. Eu quero ler um texto em João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim a palavra de Deus, 5,39 do Evangelho, escrito por João. Diz assim, sobre esse ponto do propósito de Deus em escrever a Bíblia Sagrada. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, sua vontade, que todo homem alcance a vida eterna. E como acertar esse caminho, como caminhar nesse caminho, quais são as orientações para esse caminho? Está contida na Bíblia. Continuando a leitura no versículo João 5,39. E são elas que de mim testificam, revelas. Deus se revela na Bíblia. Então a Bíblia, nosso posicionamento a respeito da Bíblia é que ela é a palavra de Deus.
A autoridade máxima na igreja em assuntos relacionados ao próprio Deus, espirituais, assuntos espirituais, a Bíblia, ela é a autoridade máxima. Nenhum escrito, nenhuma tradição à parte da Bíblia tem força maior, tem autoridade maior que a Bíblia. Até mesmo profecias. A gente vê muitas profecias saindo por aí, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de confinamento, de isolamento social, distanciamento social. Pela atualidade que nós estamos vivendo, muitas profecias saindo, né? São profecias coisas que já estão na Bíblia, não precisa ninguém se apresentar. Só lê a Bíblia e você vai conhecer o que a Bíblia já fala a respeito de determinados assuntos. Ela tem tudo completo. Então a Bíblia, ela é a autoridade máxima. A palavra final é da Bíblia, a respeito de qualquer assunto em relação à sua igreja, assuntos espirituais e acerca de Deus. Então, Cristo tornando-se assim o centro da Bíblia. Por que o centro? Olha o que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele fala em Lucas 24, 44. Cristo se apresenta como centro. Por isso que a Bíblia não é para exaltar homem algum, e referências que vêm querer exaltar algum homem é heresias, são pontos isolados. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele é o centro das Escrituras. Ele mesmo falou isso. Lucas 24, 44 diz assim: E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Olha o que Jesus disse, estando ainda convosco, falando para os discípulos. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele pega o Antigo Testamento e diz que ele é o quê? O cumprimento do Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito baseado no próprio Cristo. Então ele se torna o centro das Escrituras, tá certo? Por isso nós temos como a nossa maior autoridade, acima de qualquer dogma, qualquer tradição. A Bíblia, ela tem a palavra final a respeito de todo assunto relacionado a Deus, assuntos espirituais, ela é a autoridade máxima, tá certo? Então o nosso posicionamento é esse, a respeito das Sagradas Escrituras, que ela é a palavra de Deus. Eu quero finalizar esse vídeo lendo com vocês uma poesia, eu posso dizer, que está naquela Bíblia dos Gideões, aquela instituição que entrega a Bíblia nos presídios, nos hotéis. Eu quero ler com você essa poesia que diz assim: A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dado em vida, será aberto no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Essa é a Bíblia
sagrada, a palavra de Deus. Então, Deus abençoe e espero nos vermos nos próximos vídeos, dando continuidade à nossa declaração de fé. Então, o primeiro ponto, e o próximo será sobre Deus, que nós cremos a respeito de Deus. Então, eu espero por você, Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Abraço.